Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu venho-vos falar sobre um livro que eu estive em pulgas para poder ler. Um dos lançamentos mais recentes deste ano. Eu estou a falar de Os Testamentos de Margaret Atwood. É a continuação da História de uma Serva. Este livro já tem mais de 30 anos que foi lançado, mas eu só o li em 2018. Este foi uma das minhas melhores leituras de 2018 e também foi o livro que me apresentou à escrita desta autora. Este é o primeiro. Se vocês ainda não leram este livro, eu aconselho que vocês leiam primeiro antes de assistir a este vídeo. Entretanto, recentemente foi lançado a novela gráfica da História de uma Serva e esta novela está fantástica. Eu já falei sobre ela aqui um pouco no canal, foi uma leitura também 5 estrelas. Eu soube que iria ser a continuação dos Testamentos mais de 30 anos depois e eu fiquei em pulgas super entusiasmada porque eu acompanho a série e eu precisava de mais respostas, eu precisava de saber o que é que ia acontecer com Gilead, como é que aquele regime teocrático autoritário chegou ao seu final. Enquanto que na História de uma Serva, a nossa narradora é uma das servas, a Offred, aqui nós temos 3 narradores diferentes. Nós temos a tia Lídia, temos uma filha de um dos comandantes e nós temos uma jovem que vive no Canadá. Para quem viu a segunda e a terceira temporada, se calhar vocês já vão estar a adivinhar quem seriam estas duas jovens, mas eu não vou dizer nada porque eu não quero dar spoilers. Tia Lídia começa por se dirigir ao leitor, dirige-se a nós e ela diz que ela vai nos contar todas as coisas, toda a verdade sobre Gilead. No primeiro livro nós ficamos a conhecer a tia Lídia, que é uma mulher que tem uma certa medida de poder e ela cuida ali das aias. Ela tem um centro de recrutamento onde elas fazem lavagens cerebrais às aias, onde elas destacam as aias para as famílias, perdão, as servas. E neste livro nós vamos ver que a tia Lídia, que tipo de mulher é que ela era. Ela era uma juíza, ela tinha um cargo muito importante e quando a América foi tomada por este regime teocrático, nós vimos o que é que lhe aconteceu. Ela foi retirada do seu posto de trabalho, foi enviada para um ginásio e elas ficaram dias a sofrer tortura psicológica. Elas não se podiam levantar da cadeira. Elas, por exemplo, tinham que fazer as suas necessidades básicas ali à frente de toda a gente. Dada a escolher entre ser enviada, por exemplo, para um campo de trabalhos forçados ou apoiar este Estado. Então a tia Lídia, ela percebeu desde o início que precisava de fazer o que era necessário para sobreviver naquele regime. Então é isto que ela vai transmitir ao leitor. Ela sabe que nós não olhamos com bons olhos, que nós sabemos das coisas más, das coisas cruéis que ela fez, mas ela tenta de certa forma se justificar. Nós temos que pensar que esta mulher, se tinha algum poder, é porque algum homem lhe deu aquele poder. E aquele poder era um poder limitado, porque ela não está no topo da hierarquia. Apesar dela ser a tia mais importante, ela sempre tem um comandante que ela tem que prestar contas. Então, neste livro nós vamos ver como é que funciona a hierarquia das tias, vamos ver o local onde elas vivem, que é a Hardwell Hall, vamos ver como é que elas organizam as coisas, por exemplo, como é que elas decidem com o que é que as filhas dos comandantes se vão casar, elas decidem onde é que as servas vão ser destacadas, elas têm acesso a uma biblioteca com inúmeros livros e nós vemos aqui o poder da literatura, o poder da palavra escrita e como nos regimes totalitários, como eles fazem isso, tiram os livros das pessoas para que as pessoas não possam pensar, não possam criticar e simplesmente sigam aquele regime como ovelhinhas, sem questionar e sem levantar porquês. Ela está a assumir um grande risco quando ela transcreve toda a sua história para estas cartas. Ela guarda dentro de um livro e nós vemos que aos poucos ela quer minar o poder de Gilead. Ela vai tentar fazer de tudo para que aquele regime caia. Este livro, de certa forma, fez-me sentir mais empatia pela tia Lídia, porque quando eu a via na série, eu só pensava, como é que esta mulher consegue ser tão má? Como é que esta mulher consegue ser tão fria?
e eu agora consigo perceber um pouco as certas decisões que ela tomou. A segunda narradora que nós temos, a Agnes, ela é filha de um dos comandantes. Ela cresceu e tudo o que ela conhece realmente é Gilead. Ela está habituada que as coisas estejam organizadas daquela maneira. Ela é filha de um comandante. Ela tem as Martas na casa dela. Por o pai ser um homem poderoso, ela tem 3 Martas. Ela está habituada a ir à escola, não a aprender a ler e a escrever, mas a aprender a como ser uma boa menina, como se tornar uma boa esposa, aprender a bordar, aprender a pintar, aprender, por exemplo, músicas, aprender sobre a Bíblia, aprender a rezar. Esta menina, tudo o que ela conhece é aquela realidade, e isto também foi algo que eu gostei bastante. Eu gostei muito desta personagem porque nos fez ver Gilead com outros olhos, porque enquanto no primeiro livro nós víamos Gilead pelos olhos da Offred, nós vamos agora ver pelos olhos de uma criança, de uma jovenzinha, de uma adolescente que está a crescer no meio daquele regime. Depois, a terceira personagem é a Daisy. É uma jovem que vive no Canadá e nós vemos que ela vê tudo o que se está a passar em Gilead do lado de fora. Ela aprendeu sobre Gilead na escola, sobre as condições que eles lá vivem. Esta jovem, uma jovem adolescente, vemos o contraste entre ela e a Agnes, duas jovens mais ou menos da mesma idade, em países diferentes. A sua formação como é completamente diferente. Eu acho que a Margaret fez um trabalho fantástico. Nós pensamos como é que estas 3 personagens completamente diferentes se vão interligar e que papel é que elas vão ter na vida umas das outras. Mas a Margaret consegue fazer isto de uma forma genial. A Margaret é uma mestra a escrever. Ela vai fazer com que a tia Lídia, a Agnes e a Daisy se juntem. E estas 3 mulheres vão ter um papel fundamental, um papel mesmo fulcral na queda de Gilead. Este foi um livro que superou as minhas expectativas. Quando eu soube que iria ser narrado do ponto de vista de 3 personagens diferentes, que não iria ser a Offred, que já se tinha passado 15 anos desde os acontecimentos do primeiro livro, eu fiquei um pouco cética. Eu achei que será que este livro vai ser assim tão bom, mas estava mesmo ansiosa para o ler. E este livro não me desiludiu. Mais uma vez, a Margaret Atwood fez um excelente trabalho. A Margaret escreve de uma maneira excelente. Nós tínhamos aqui os capítulos alternados e isto fazia com que o leitor ficasse sempre na expectativa de querer saber o que é que se estava a passar, por exemplo, do outro lado do Canadá, o que é que se estava a passar com a tia Lídia, o que é que ela estava a planear para derrubar aquele estado, o que é que, por exemplo, a Agnes ia estar a sofrer. Sinceramente, é um livro que não desiludiu. Se vocês gostaram da história de uma serva, vocês precisam mesmo de ler a continuação. Este livro mereceu as 5 estrelas a arrebentar a escala. Acho que agora o que eu quero fazer é mesmo rever toda a série e agora olhar para a tia Lídia com olhos diferentes. Bem pessoal, esta foi a minha opinião de Os Testamentos da Margaret Atwood. Outro livro que eu tenho a certeza que vai entrar no top 10 deste ano. Não se esqueçam de deixar o vosso like, não se esqueçam de subscrever ao canal. Contem-me também cá em baixo nos comentários se vocês já leram este livro. Eu vejo-vos então num próximo vídeo. Até lá, adeus e boas leituras!